Senhores e senhoras, bom dia. Mais uma vez, obrigado por estarem participando da nossa live do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especializado em medicina psicossomática e em hipnose dinâmica. O tema da live de hoje é sobre sexo e sexualidade. Como viver isso com segurança? Bom, quero lembrar que todos esses programas são o resultado da minha vivência aqui na clínica, no consultório. Então, eu estou juntando esses assuntos para divulgá-los de uma forma mais ampla e poder permitir que mais pessoas possam se beneficiar e aproveitar essa expertise, essa experiência que eu tenho adquirido. Para poder falar sobre sexo e sexualidade, nós precisamos ter três figuras fundamentais: eu, você, nós. Se não existirem essas três figuras, pode haver sexualidade, pode haver sexo, mas é algo muito solitário, muito chato, muito pouco empolgante. Então, precisamos ter eu, você e nós. Dentro desse eu, você e nós precisamos manter a nossa individualidade e a nossa privacidade. Não é pelo fato que eu estou com alguém que vou espalhando tudo isso, vou perdendo a minha privacidade e vou perder a minha individualidade. Tudo isso faz parte de um contexto nós, onde o casal aprende a construir, aprende a criar, aprende a configurar esse nós. Atividade sexual é uma forma de aproximar as pessoas. E aqui no Brasil é um dos países que mais favorece a aproximação das pessoas, especificamente no que diz respeito à cultura do abraço, à cultura do beijo, à cultura dos carinhos. Tanto é que os brasileiros são conhecidos e reconhecidos mundialmente por ser um povo quente, um povo afável, um povo que favorece a aproximação. Porém, aqui no consultório, evidentemente, aparecem pessoas com toda uma série de dificuldades, toda uma série de problemas, e vamos tentar esclarecer tudo isto hoje. O que mais aparece em uma estatística é a palavra não consigo. Não consigo. E o que a pessoa não consegue? E aí não faz diferença de sexo. O que a pessoa não consegue? A pessoa não consegue, tem dificuldade em tomar iniciativa, em se aproximar do outro, em dar carinho, em receber carinho, em todas essas atividades. E esse não consigo é o resultado, muitas vezes, da falta de hábito. Eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. E além da falta de hábito, existem toda uma série de mal-entendidos que vão sendo desenvolvidos e alimentados ao longo da vida das pessoas. Sendo que as pessoas têm que perceber, e isso não só para a vida sexual, afetivo-sexual, mas para todas as áreas da nossa vida, que o que nós éramos, não somos mais. A forma como os adolescentes, quando nós éramos adolescentes, vivemos a nossa vida sexual, o começo da nossa vida sexual é
totalmente diferente da forma como nós vivemos hoje a nossa vida sexual e a nossa sexualidade. Então, nós precisamos nos atualizar, sair daquele padrão pragmático, convencional com o qual nós estávamos acostumados, para nos reformular para um novo padrão, uma nova vivência, hoje, aqui, agora. Nós temos, então, vou falar um pouquinho o que precisa fazer e depois existem algumas dificuldades que realmente dificultam o desempenho da vida sexual. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, aprender a se comunicar não verbalmente. Não preciso falar para você, eu gosto de você, eu te quero, eu te desejo, estou afim, estou carente, quero transar, quero te abraçar, quero te beijar, quero tudo isso. Não tem necessidade. Isso é comunicação verbal, explícita. Nós podemos e nós utilizamos naturalmente uma comunicação não verbal, que são atos comunicativos, gestos, sons, movimentos, toda uma série de atitudes que servem para indicar ao outro as nossas intenções. Se pode manifestar o desejo, se pode manifestar a vontade, sem necessariamente ser explícito. As mulheres têm toda uma série de artifícios para levar o homem, o parceiro, a perceber que ela está com vontade, que ela está mais disponível. E os homens também, que é uma mudança de roupa, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, aprender os dois a se doar, aprender a se entregar, a se doar, dar para os outros, dar em todos os sentidos, lato e figurato, dar e receber. Primeira questão, uma das questões mais importantes para que isso possa ser bem sucedido: tempo. Nós temos que encontrar mais tempo para o outro. Nós temos que ter tempo e disponibilidade para dedicação naquele momento integral, total, para o outro. Não adianta querer namorar enquanto você está resolvendo um problema de trabalho ou você está conversando com colegas ou parceiros de trabalho. Não funciona. Tem que desligar todos os acessórios, celulares, computadores, etc., para se dedicar ao outro. Nós temos que perceber, nós temos que nos acostumar, e isso faz parte do hábito, que muitas vezes na cultura falta, que é o antes, o durante e o depois. Eu tenho muitas queixas, principalmente de mulheres, que os homens só querem penetrar. Depois que penetrou e gozou, tchau, até logo, vai embora. E a mulher fica, sei lá, vendo o navio, pensando em alguma coisa. E, na verdade, o homem tem que aprender que não funciona assim. O homem tem que aprender que existe uma grande diferença entre homem e mulher. A mulher é muito mais sentimental, é muito mais emocional. A mulher demora muito mais tempo para, digamos, chegar na temperatura ideal. Enquanto que o homem é muito mais rápido, muito mais impulsivo e muito mais instintivo. A mulher precisa ser seduzida, e enquanto que o homem é seduzido naturalmente. Ele não precisa de tempo. Então tem que haver esses preliminares, essa preparação. E o homem tem que aprender
tem que desenvolver a sensibilidade em perceber efetivamente quando a mulher está no ponto. E isso se percebe com toda aquela comunicação não verbal que os parceiros têm que aprender, onde mostra como a mulher está preparada para poder ter o durante, para começar o durante. E uma outra coisa que acontece, infelizmente, é que depois, quando acabou o ato em si, muitos parceiros, principalmente, de novo, os homens, a culpa a responsabilidade é nossa, infelizmente, não temos que corrigir isso. Vira do outro lado e dorme, porque, no fundo, o ato sexual se reduz para o homem em uma descarga de tensão, e a partir do momento que ele descarregou em todos os sentidos a tensão acumulada, ele relaxa e não tem mais vontade de nada, está pronto para dormir. Errado. Isso prejudica os relacionamentos, isso prejudica tudo aquilo que acontece entre um casal. Mesmo que o homem tenha vontade de dormir, calma, espera um pouco, ajuda a tua mulher a ela também esfriar gradativamente, e para que os dois possam entrar na mesma frequência e na mesma sincronia. Senão, a coisa não vai funcionar. Vai ter sempre um dos dois que vai estar insatisfeito e carente e se sentindo no prejuízo. Então, tem que haver essa cultura, essa educação entre os parceiros. Dentro desse processo, ambos têm que aprender o que o outro gosta e tem que aprender a entender o que você gosta. Você tem que saber qual é a sua preferência em termos de carícias, de carinhos, de beijos, de abraços, de toques, de aproximação, tanto no que diz respeito a receber, quanto no que diz respeito a dar. Você tem que saber o que a sua parceira, o seu parceiro, gosta mais. Qual é a preferência? E se você não consegue perceber isso através da comunicação não verbal, a um certo ponto, use a comunicação verbal. Pergunte o que você gosta, o que você não gosta, o que te dá prazer, o que te incomoda. Não tenha vergonha de perguntar. Faz parte. A partir do momento, veja bem, não é metafórico. Nós nos revelamos exatamente por aquilo que somos. Na cama, nus, pelados. Como Deus nos fez, sem máscaras, sem atributos, sem acessórios. E se naquele momento nós não conseguimos ser honestos e sinceros conosco e com o nosso parceiro, como é que funciona? Toda a natureza do relacionamento se torna distorcida. Então não adianta. É justamente nesse momento que temos que perguntar, temos que saber, temos que encontrar respostas. Temos que explicar ao nosso parceiro, à nossa parceira, o que nós esperamos, o que nós queremos, o que nos dá prazer. Porque afinal estamos lá para aquilo, para ter prazer. Momentos de profundo, intenso prazer. Essa é a essência, da forma mais simples possível, da forma mais clara possível. Então, feito isto, existe toda uma série de outras questões teóricas, que é o seguinte: nós precisamos, para nos preparar a viver uma boa sexualidade, melhorar a nossa vaidade, nos tornar mais sedutores, nos arrumar melhor. Vale aquelas regras que nós já falamos em outras lives
sobre melhorar a nossa autoestima. Então, produzir sempre a nossa melhor imagem. Agora, existe uma questão muito simples. Como é que eu posso imaginar que a minha parceira goste de mim se eu não me gosto? Não vai funcionar. Se eu não procuro me arrumar da melhor maneira, e se eu não procuro fazer as coisas no sentido de eu me gostar, não vai dar certo. Então, espelho. Use o espelho. Faça de tudo para que você se goste, sem exageros. Não precisa se transformar em perua ou se transformar em palhaço. Se goste. Se arrume. No espelho. Se goste. Se você passar pela prova do espelho e se gostar, e se aceitar, e se curtir, e falar, yes, eu vou conseguir, I am the best, eu sou lindo, você vai conseguir também conquistar a sua parceira ou seu parceiro. Vá em frente. Marilis, pode fazer perguntas. Não sei se eu vou conseguir respondê-las, porque tempus fugit, estamos começando a estourar o nosso tempo. Vamos continuar. Então, prova do espelho. Se olhar no espelho, e se você se gosta, pode ficar tranquilo que a sua parceira vai gostar. Vou já falar sobre essa sua dificuldade. Então, não adianta algumas pessoas fazer de conta que não existe sexo, que não precisam de sexo. É mentira, não é verdade. Sexo é fundamental, equilibrado, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Nós podemos, e aí vamos entrar nessa outra questão, ter dificuldades em viver a nossa sexualidade e em ter uma boa atividade sexual. Quais são essas dificuldades? Algumas das situações que nós expomos antes. Você pode não se conhecer direito, você pode não se curtir direito, pode não ter uma boa autoestima, ao ponto de fazer com que você se goste e ajude outro a gostar de você. Você pode ter algumas dificuldades que possam ser ligadas a alterações hormonais que fazem com que você não tenha uma boa libido, fazem com que você não tenha uma boa ereção, fazem com que você não tenha uma boa lubrificação. Para isso, você pode procurar o seu ginecologista, pode procurar seu urologista, que vai lhe indicar toda uma série de exames para que você possa fazer e entender melhor o que está acontecendo com a parte química do seu organismo. Uma vez satisfeita a parte química, aí vamos avaliar a questão emocional, aí entro eu, aí isso é de minha competência. Existem pessoas que têm uma baixa libido em função dos fortes medicamentos muito fortes que estão tomando para tratar várias doenças, dentre as quais câncer, por exemplo. Tanto homens como mulheres que tiveram câncer estão tomando medicamentos que afetam a libido, sem dúvida. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não possam passar pela prova do espelho e sempre mostrar a sua melhor imagem. E uma carícia, um carinho, um gesto afetuoso pode ajudar a refrescar
e a reativar essa libido que está faltando. Existem muitas pessoas, normalmente pais com filhos pequenos, ou filhos que convivem em casa, na residência, que têm dificuldade em desenvolver uma boa vida sexual por receio, por vergonha, por toda uma série de resistências com a presença dos filhos. Pessoal, no Brasil existem motéis, existem outras situações, existe uma parceria com os pais dos amigos dos nossos filhos para que se faça um rodízio. Então, periodicamente, os filhos vão dormir na casa dos outros, assim como periodicamente os filhos dos outros vêm dormir na nossa casa. E aí é só alegria, é só festa. Muitas pessoas, depois de casar, se acomodam. Então, deixa de ter toda aquela paquera, deixa de ter todo aquele clima de namoro. Então, está errado. As pessoas precisam continuar namorando, se paquerando, porque precisam renovar as opções. Estar com você é uma opção que eu renovo permanentemente, ou não. A partir daí, nós temos que trabalhar para poder fazer essa opção, tanto de um ponto de vista positivo, como de um ponto de vista negativo. Infelizmente, passamos do tempo e hoje passamos muito do tempo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as próximas lives, o que nós vamos falar nas próximas lives. E considerando todos esses assuntos e considerando um fator comum em todos esses assuntos, que é a ansiedade, como a Lilian colocou. Bom dia a todos, inclusive. Nós vamos desenvolver as próximas lives sobre ansiedade. Só que vamos falar de uma forma focada sobre alguns tópicos que geram ansiedade. Então, na semana que vem, continuando nessa parte de sexo e sexualidade, vamos falar sobre como a ansiedade afeta e favorece a ejaculação precoce, a frigidez e a impotência. Proximamente vamos falar como a ansiedade alimenta o tabagismo. Depois vamos falar sobre como a ansiedade favorece a obesidade e vamos falar sobre como a ansiedade atrapalha o relacionamento entre pessoas. Então, pessoal, prato cheio, vamos divulgar essas lives, vamos falar para todo mundo, porque são assuntos extremamente importantes e temos a semana inteira para receber ajuda de vocês sobre como desenvolver os assuntos, que pode ser feito através do WhatsApp durante a semana, 99930-0230, que pode ser feito pelo e-mail verea@verea.com.br, que pode ser feito ligando diretamente na clínica no 50 51 20 55. Sinto muito, gostaria muito de ficar, mas preciso encerrar. Agradeço a todos pela participação. Toda essa live pode ser vista proximamente, tanto aqui no mesmo canal no Facebook, como daqui a pouco vai estar editada no nosso site www.verea.com.br e na nossa página do YouTube. Senhoras e senhoras, obrigado. Agradeço a todos. A participação de vocês é fundamental para alimentar e motivar a gente porque não só sou eu, tem toda uma equipe que me ajuda e colabora para tornar tudo isso viável e produtivo. Obrigado a todos,
e uma ótima semana a todos. Abraços.